Nós estamos, então, nesse capítulo, com a abordagem a respeito de um Deus que é um Deus de pacto, um Deus de aliança, um Deus de testamento, palavra mais conhecida quando você pega a Bíblia. Então nós vamos abordar essa relação, como nós acabamos de ler no parágrafo 3, Deus estabeleceu um primeiro pacto. Qual foi esse pacto? Quem lembra? Como é chamado esse pacto? Pacto das obras. E esse pacto tinha uma característica: Deus desejou formar o ser humano. Deus precisava? Não, ele não precisava. Ele era satisfeito, a Trindade era plena, não precisava de nada. E Deus quis fazer o homem, criar o homem, e fez o primeiro casal, sobretudo Adão, como imagem e semelhança de Deus. E Deus estabeleceu um pacto, Deus estabeleceu uma ordem direta. Eles não deveriam fazer algo que o Senhor estabeleceu na sua lei. Vamos pensar do lado positivo? O que eles poderiam fazer? Pouca coisa ou muita coisa? Muita coisa. Eles podiam comer de qualquer árvore que o Senhor deu. Ele colocou os primeiros pais num jardim, não foi num deserto. E eles podiam escolher a fruta, a árvore que eles achassem mais apetitosa. Eles podiam passear livremente, mas o Senhor deu uma palavra de ordem, de lei. Qual foi a palavra? Não tomarás do fruto da árvore do... Vocês estão ligados? Vocês estão meio desligados, voados? Estão ligados, né? Então mexe o mouse aí, vocês não vão poder dormir agora não. Já que vocês vieram de manhã aqui, já vão lá. Fruto de qual árvore, irmãos? Conhecimento do bem e do mal. O fruto dessa árvore era apetitoso. E o que aconteceu? Quem quebra a aliança? Perceba que a palavra aliança não aparece ali. A palavra pacto não aparece ali. Mas como é que nós fazemos quando acordamos alguma coisa com alguém? O que a gente fala? Combinado? Não é assim que nós fazemos? Estamos de acordo? Foi isso que Deus estabeleceu. Deus colocou o homem, Deus colocou essa dádiva que era o jardim para que o homem pudesse cultivar, pudesse ser o gerente. Ele era o gestor de todo o jardim e não somente, de toda a criação. Então, Deus estabeleceu um pacto, é uma aliança. Perceba que essa questão é muito mais fácil, talvez, você imaginar o que eu carrego aqui. Ó. Eu tenho uma aliança na mão. Uma aliança, quando duas pessoas assumem um compromisso, é porque as duas tiveram interesse, não é assim? E formam um casal, certo? É diferente com Deus. Deus não precisava. Deus não tinha necessidade de estabelecer uma aliança. Mas Deus desejou relacionar-se com o homem. Fez do homem imagem e semelhança. Qual imagem e semelhança? Vamos lembrar? Me cite aí. Quais são as características? Vamos lá, eu quero citar. Vamos. Por que nós somos imagem e semelhança de Deus, irmãos? Porque nós temos o quê? Não. Amor. Bondade, santidade, misericórdia. Não está relacionado com a sua cor de pele, com o seu cabelo, a região do mundo que você nasceu, nada disso. Está Deus comunicando ao homem, que fez o homem distinto dos animais. Os animais não possuem essa imagem e semelhança que Deus deu ao homem. Deu ao homem a graça de ser santo como ele era santo. E sempre foi.
A condição original do homem, presta bem atenção, vou perguntar demais hoje aqui. Daqui a pouco eu vou dar nome. Falei, é de Lamar mesmo, para responder. Quantas vezes nós paramos para analisar e observamos que tudo bem, Deus fez o homem perfeito. O que tem a ver isso conosco hoje? Tudo. Deus é Deus de segundo plano? Deus é Deus que faz um plano mais ou menos e no segundo ele conserta, é assim? Tudo que ele faz é o quê? Perfeito. Quem arruinou a aliança? Foi Deus ou o homem? O homem. Então Deus está preocupado, no sentido humano essa expressão, de restabelecer o seu plano original. Deus estabeleceu uma aliança que o homem quebrou essa aliança. Adão podia ser salvo, viver eternamente por meio da sua obra? Podia ou não podia? Pergunta capciosa. Por que ele podia? Porque ele estava em qual condição? Se ele mantivesse a obediência, ele estava produzindo algo que Deus estabeleceu. Ele poderia dizer, eu sou obediente. Sim ou não? Sim. E quando ele quebra, ele arruinou a aliança que Deus fez. Certo ou não? Certo. Qual aliança que ele arruinou? A aliança das obras. Aqui, ó. Temos uma imagem aqui na tela aqui, ó, para você acompanhar. Pacto ou aliança das obras. Pacto da graça. É o que nós vamos retomar um pouquinho hoje no capítulo 7, parágrafo 3. Quem é o cabeça pactual? Com quem Deus falava? Com quem Deus estabeleceu como representante? Não somente representante porque era ser humano, porque ele era o cabeça federal. O que é isso? O que ele produzir de bom vai refletir em quem? Em toda a humanidade. Em toda a humanidade. Por isso que ele é o cabeça federal. Ele não é somente um representante porque é de carne e osso igual eu e você. Ele é o nosso representante. Ele estava numa posição que ele estava então ocupando um lugar onde eu e você somos representados. Então essa relação mostra que o cabeça pactual do pacto das obras era Adão. E o pacto da graça, quem é? Perceba, cadê o parágrafo 3? Novamente aí, pega aí a sua confissão. É o 4, né, Denner? É o 3 mesmo. 7, 3. Olha lá. Tendo o homem se tornado pela sua queda incapaz, está assim aí? Incapaz de ter o quê? O que seria incapaz de ter vida? Qual o sentido que nós estamos falando aqui? Vida o quê? Vida eterna. A condição de ter uma vida espiritual. Qual foi a condição que Deus disse para o homem? Se você tomar do fruto, certamente vai fazer o que com ele? Talvez morre. Ele decretou. Se você tomar do fruto, certamente morrerá. Perceba então que aqui nós estamos tratando no 7:3, parágrafo 3, que Deus estabeleceu um pacto agora para literalmente substituir o pacto que foi quebrado pelo homem. Olha só, diz o texto, tendo o homem se tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio desse pacto, ou seja, o homem se tornou incapaz de ter vida por esse pacto, porque ele quebrou o pacto. Havia um acordo, uma aliança, foi quebrada. Então agora quais são as punições? Morte, separação de Deus, expulsos do jardim. Deus falava com os primeiros pais, com Adão, de maneira íntima, pessoal, falava ou não falava? Sim, e agora tem isso? Não, foi quebrado a aliança. Deus está dizendo, você, Adão, fala com Adão, ele é o representante.
Nós vamos ver isso hoje, capítulo 11 de 1 Coríntios, né? O lugar da mulher no culto, interessante isso. Não é diferente no sentido de menor, mas tem a sua função. Deus tratava com Adão, que era justamente o cabeça, o homem, onde Deus estabeleceu ao homem a lei. A palavra foi dada ao homem. E olha só que interessante, marcante para nós. Agora, Deus, o Senhor, dignou-se de fazer um segundo pacto, geralmente chamado de pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé em Cristo para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Aqui então nós temos essa apresentação do pacto da graça. A promessa que Deus fez no pacto das obras, vida eterna, olha lá. E no pacto da graça, vida eterna. No pacto das obras, o homem podia produzir as suas obras. Então ele andava em obediência, dizendo: eu sou reto, eu faço para ser salvo, eu faço para continuar a viver eternamente. Certo? É o único lugar na Bíblia que o homem é salvo por sua obra. Mas perceba, porque quem deu a dádiva de ser colocado no jardim, de quem veio essa graça? De Deus. Deus não precisava, mas quis. O homem agora, ele pode tomar a decisão de pecar ou não pecar. Certo ou não? Só mudei os termos. O homem pode tomar a decisão de dizer: não vou desobedecer a Deus, não vou pecar. A partir do momento que o nosso cabeça federal, representante, que é Adão, peca, ele pode voltar a se relacionar com Deus nesse primeiro pacto? Dessa maneira que era por obras? Pode? Não. Ele foi expulso da presença de Deus, ele foi punido. E agora, como é que ele vai se relacionar com o homem? Por meio de quem? Qual é o nome dele? A pessoa de Cristo Jesus, por meio da fé. Quando nós temos na maldição da serpente, vocês lembram? Nós já lemos tantas vezes aqui: colocarei inimizade entre você e a semente da mulher, você lhe ferirá o calcanhar, mas ele pisará a sua cabeça. Apontamento da qual pessoa ali? Cristo Jesus. Ali nós temos um pequeno vislumbre de como o homem agora iria se relacionar com Deus. Muito bem. Pacto das obras, a condição: obediência perfeita. Se você obedecer perfeitamente, você é salvo. Quem podia viver assim? Adão e Eva, antes da queda. Qual homem pode hoje viver obediência perfeita? Ninguém, exato, ninguém. Tem que falar com convicção. Você não conhece o seu coração? Você faz uma análise de todo. E a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, não há condições de obras de agradar a Deus, mas por meio da fé. Esse é o ponto agora. A punição da quebra do pacto das obras, a morte. E também a punição na relação do pacto da graça, a morte, no sentido de que aqueles que não estão nesse pacto pela fé são de fato decretados mortos eternamente, né? Assim nós podemos notar pela palavra de Deus. Muito bem, o primeiro pacto é a profunda expressão da disposição de Deus de ter comunhão com meras criaturas. Já o segundo pacto é uma inacreditável expressão da disposição de Deus em perdoar e ter comunhão com aqueles que são o quê? Indignos. No primeiro pacto estava tudo certo. O Adão estava todo pimpão, né? Ah, eu sou a coroa da criação.
eu recebo a visitação de Deus. Uma alegria, você já pensou a alegria do coração de Adão também, experimentado aquele momento? Quando quebra a aliança, quando quebra esse pacto, agora, nós temos alguns apontamentos que esse primeiro casal entendeu muito bem, que da semente da Eva, um filho poderia, então, ser o grande salvador. Há uma expectativa em Eva, você percebe isso quando ela vai colocando os nomes dos filhos. Mas note, agora Deus vai tratar com gente rebelde. Deus vai tratar com gente que não fez o que deveria fazer. E isso representa quem? Todos? Todos nós. Não pode se esquecer do representante federal. Quando Adão fez, trouxe para nós toda a consequência. Muito bem. O mais interessante é que nesse novo pacto, o pacto da graça, Deus livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação. Esta é a razão de o chamarmos de o pacto da graça. Por causa da sua rebelião e estupidez, o homem perdeu a vida e se tornou incapaz de obtê-la por esforço ou merecimento. Então, Deus, por sua livre graça, oferece ao homem o quê? Todos nós estamos em qual condição sem Cristo? De homens caídos. Esse é o ponto. Se você entender que ainda tem alguma coisinha boa em você aí, você não entendeu corretamente a palavra do Senhor. Por meio de Adão, nós fomos arruinados, espiritualmente, sobretudo. Olha como é que foi o trabalho depois, com suor, não é assim? Todas as circunstâncias que são consequências dessa rebeldia, dessa rebelião, desse pecado. Aqui a gente não vai hoje trabalhar, porque tem um capítulo só falando sobre isso. O homem tem livre-arbítrio? Aí você pode escolher assim, pode, pastor, tem sim, eu escolhi com quem eu caso. Ou então, eu não escolhi casar, porque antes só do que mal acompanhado, né, Meire? Entenderam? Solteiras e, de repente, né, encantadas com o casamento. Casamento é uma bênção, mas ele não pode ser uma idolatria, porque senão pode arruinar a vida de uma pessoa. Olha lá. Agora, a pergunta é, você pode escolher com quem você casa, você pode escolher, ô Paulinho, se você usa camisa cinza ou branca. Você pode escolher várias coisas, mas a pergunta é, você pode decidir por Deus, com o seu coração totalmente arruinado? Acabei de dizer que vocês estavam arruinados, agora vocês estão bonzinhos já de novo? Qual é a condição do homem? Caídos. E é por isso que nós temos em Efésios 2:1, palavra muito conhecida. Ele nos deu vida, estando vós. Conhece esse texto? Marque esse texto na sua Bíblia. Esse texto para um reformado tem que ser aqui, ó. Como é que você explica isso aqui, ó? Nós fomos arruinados lá no jardim. Estávamos mortos. Quem soprou fôlego de vida sobre nós, mas não é vida só de respirar, é vida espiritual. É relacionamento com Deus, foi o próprio Deus que veio ao nosso encontro. Olha lá, 1 Coríntios 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Você conversa com uma pessoa, ele até concorda com você, vota no mesmo candidato, quer dissolver o STF, concorda tudinho com você. Na hora que você fala assim, pois é, mas o importante é que Cristo Jesus morreu na cruz. Não, eu sou kardecista e eu acredito que se a gente tiver que fazer umas obras, a gente é salvo. O que diferencia você dessa pessoa que tem os mesmos valores? É que no coração daqueles que o Senhor chama, Ele sopra fôlego, Ele sopra, ruá, o seu espírito. E a partir daquele momento, de um chamado que Deus coloca na sua história, vocês têm uma disposição. Quem já teve indisposição a Deus aqui? Só eu, né? Miserável pecador, só eu. Nós já fomos muito indispostos a Deus. Indispostos à sua palavra,
indisposto à santidade. Quem colocou isso no seu coração? Foi a religião? Se foi, você talvez continue ainda morto nos seus delitos e pecados. Mas se foi o Espírito de Deus, é porque você foi agraciado, agraciada. O Senhor olhou para você, Meire, e falou: eu te amei, com amor eterno eu te amei, com cordas de amor eu te atraí, como diz o profeta. E esse amor sobre a vida de um servo, de uma serva, basta para dizermos: fomos enriquecidos em Cristo Jesus. Não é assim? Muito bem, vocês estão muito bonzinhos. 2 Coríntios 4, 3. Não, vamos já adiantar. João 6,44. Quem pode ler para mim aqui? João 6,44. Como é que é o versículo todo? Por favor. Eu quero que você explique esse versículo, refletindo sobre esse versículo. Ele é tão óbvio, mas parece que tem horas que a gente não quer observar o detalhe. Quem pode ir a Deus? Todos aqueles que o Senhor antes chamou. O homem não pode, por si mesmo, tomar a iniciativa de falar: não, agora eu tomei a decisão, aceitei o Senhor, vou dar uma chance para Jesus. Não. Aquele que nos chama. Nós não podemos ir a Deus se Ele não nos chamar. Muito bem. Então, versículos para você gravar aí e grifar, tá? Nosso assunto hoje não vai ser tanto esse, a gente vai abordar agora o capítulo 7. Muito bem. Então, agora vamos folhear a Bíblia. Hebreus 9, vamos lá. Viu que a coisa estava arruinada, ele tentou fugir, foi ou não foi? Mas o que Deus fez? Vem para cá, o pecador, vem para cá. Vou fazer para você uma roupa. E ele mata um primeiro animal. Deus mata aquele animal. Aquele animal é morto para fazer o que para os homens? Para o casal? Cobri-los. Ali já há um apontamento do que viria. Sem, como diz o autor aos Hebreus, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. É um símbolo ali. Pouca informação. Deus, ele se relaciona por meio de administrações. Você já teve uma Bíblia Scofield, ou Rogério Gomes? Que bênção. Se você tiver alguma Bíblia aqui Scofield, vou pegar ela e vou te entregar outra. Por favor, me procure hoje, que ainda estou garidoso. Eu vou trocar uma Bíblia bem herética, uma coisa muito complicada, e entregar uma Bíblia Genebra. Pode procurar o Machado, é conta dele, né? Pessoal. Olha, pastor, o que é isso? A conta é sua, depois você me passa. Porque não tem jeito. Há um ensinamento no Brasil que ficou famoso, que utiliza essa expressão dispensações. E eles fazem uma confusão gigantesca. Mas na realidade, nós vamos ver no final, e já digo agora, que Deus estabeleceu com a igreja, por meio da Bíblia, com o povo de Israel, alianças. E nós temos duas alianças. A aliança das obras e a aliança da graça. Mas a confusão que fica na sua mente é que você fala assim: mas e Moisés, as leis, como é que é isso? Nós vamos ver hoje. Muito bem. Note, amado irmão, que a palavra de Deus apontava por meio de Moisés, que quis Deus se relacionar com uma nação. Lá no Monte Sinai, Deus pede para que Moisés fizesse sacrifícios de animais. E o derramamento de sangue desses animais é estabelecido por quem? Por Deus. Deus começa a apresentar que por meio de uma relação onde o testamento, no Antigo Testamento, era por meio de sangue de animais, mas não deixava de ter sangue para se relacionar com Deus. Por quê, pastor? Porque essa relação do sangue, uma vida era derramada, uma vida era morta em lugar daquele que tinha sido o ofensor. Agora, quando nós temos o testamento lá no Antigo, nós vemos Moisés e todo o simbologismo que nós vamos falar hoje aqui, tipificação do que viria, nós temos um segundo conhecido. O segundo testamento é o Novo Testamento. E para um testamento ter validade, o que precisa acontecer para que as pessoas recebam o benefício ou os benefícios? O que tem que acontecer?
Isso mesmo, vocês estão ligados. Sem morte do testador, não tem condições de ser derramado ou abençoado sobre as pessoas que estão aguardando dessas dádivas. O autor aos Hebreus vai dizer então, que por meio da morte do testador, nós agora temos a graça, a dádiva de nós termos então uma nova, maravilhosa administração. A palavra chamada nova aliança. Quer ver? Vamos ver aqui, por enquanto, parece difícil, mas você vai caminhar e você vai ver. 7:22, Hebreus, volta aí. Por isso mesmo, Jesus, vamos juntos? Por isso mesmo, Jesus se tornou... Qual tipo de aliança que Jesus se tornou fiador? Superior. Superior. Mas qual aliança, pastor? Nós vamos falar muito aqui a respeito de uma só aliança. Presta bem atenção nisso aqui. Mas nós temos várias administrações. Eu nem gosto da palavra dispensação para não confundir alguns. Porque nós temos vários homens que Deus chamou para administrar essa aliança. O primeiro, mais famoso, Abraão. Isso mesmo. Deus chamou Abraão, ele estava lá servindo a Deus na igreja presbiteriana de Ur. É isso? Não, ele estava lá no candomblé. Ele estava na macumba. Ele estava na igreja católica, talvez aquela mais distanciada de Deus possível. Acho que todas são, mas, né? Estava na igreja evangélica, daquelas que só quer teologia da prosperidade. Esse era Abraão. O Abrão. Ele não estava na presença de Deus. Deus chamou Abrão e prometeu: ó Abrão, eu vou fazer de você uma grande o quê? Nação. E Abraão fez o quê em resposta? Abraão fez? Creu. Cumpriu. Opa, eu vou crer e vou confiar. E olha que interessante. Nós temos ali a aliança da graça. Temos ou não temos? Abraão merecia, Natiele, ser chamado por Deus ou não merecia? Não merecia. Então é graça. Perceba a aliança da graça. Nós vamos percorrer a aliança da graça, Meire e Irene, de Gênesis a Apocalipse. Agora, nós encontramos várias administrações. Por exemplo, qual é a administração que Deus deu para Abraão? Ele disse assim: vocês, a partir de agora, Abraão, são meu povo. Sim? Eu quero um sinal. Fez ou não fez isso com ele? O que ele pediu para fazer? Todo homem da sua parentela, filhos, até os servos, se está no meio do seu povo, você vai me entregar o corte do prepúcio. Daqui a pouco nós vamos ver por quê. Mas perceba a administração. Abraão vai lá e fala assim: ó, meninada, o negócio é o seguinte, deu ruim para nós, mas nós estamos na bênção. E foi lá e fez a cirurgia. Teve um cabra que quis correr, né? Quem que Deus correu com ele e a mulher salvou ele? Vocês lembram? Ah, vocês estão bons de Bíblia, hein? Isso, depois você vai pesquisar lá. Mas olha só que interessante. Essa aliança da graça, em Abraão, é administrada por meio do momento da circuncisão. Nasceu filho de Abraão, é Isaac, faz circuncisão. É filho de Abraão, os filhos, todos faziam a circuncisão. Quem pediu? Deus. Pastor, mas na época lá não era muito comum, não era só o povo judeu, se você fizer essa observação histórica. É verdade, mas Deus pediu. Apontando para algo maior. Vem a segunda administração. Qual é a segunda administração que recebeu o que de Deus? A lei. Domingo retrasado nós falamos, é Moisés. O segundo administrador. E ali Deus entrega a Moisés o quê? O que Deus entregou a Moisés? As tábuas da lei. Como é que Deus pediu para Moisés fazer? Deus pede para que Moisés subisse ao monte e entregue as tábuas
e diga ao povo: esta é a minha lei. Não foi assim? Vocês devem cumprir a lei. Sim ou não? Sim. A aliança da... Aliança da... Ah, tá vendo como tem dificuldades? Realmente é um gargalo esse ponto. Porque quando a gente já chega na palavra lei, parece que a gente não relaciona a graça. Como se nós tivéssemos lá em Moisés pessoas que cumpririam a lei para serem salvos. Alguém cumpria a lei lá em Moisés para ser salvo? Não, irmãos. O melhor deles não entrou no céu, porque no céu não. No céu não, pastor. Na Nova Canaã, na terra prometida, porque na hora que era para fazer algo, fez errado. Quando era para bater na rocha, Deus permitiu. Quando ele falou para falar, ele bateu, só por fazer isso, mas era porque estava batendo em quem? Cristo, exatamente. Vocês estão bom de 1 Coríntios também. Mas quando nós chegamos na administração da graça, dessa aliança da graça em Moisés, nós temos essa confusão, porque parece que não, se eles cumprissem a lei, seriam salvos. Não, eles estavam vivendo debaixo da aliança da graça, mas de modo que a lei era um objetivo na vida deles. Tanto é que Josué e Caleb foram obedientes, foram perfeitos. Então eles deveriam ser salvos por méritos deles ou por meio da graça de Deus. Perceba essa relação? Então essa administração vai se desenvolvendo. Quando chega, por exemplo, o segundo ou terceiro administrador. Pastor, essa palavra administração é para você entender que esse pacto da graça percorre de Gênesis a Apocalipse. Nós temos então uma nação, nós temos a lei, e nós temos agora um grande rei. Quem é ele? Davi, antes de chegar naquele que seria. Quando a nação de Israel viu que Davi era corajoso, valente, e não tinha medo de nada, o que o povo fez? Encontramos um grande rei, ele é perfeito. No momento de, digamos assim, paixão pelo rei, foi uma coisa maravilhosa. E o que aconteceu com Davi? De fato, Davi, apesar de todas as suas dificuldades, tinha um coração sensível a Deus. E Deus colocou Davi e fez um juramento. Não é porque Davi é bom, não, porque ele é corajoso. Deus disse para Davi: da sua descendência não faltará aquele que vai se assentar no trono. Deus promete a Davi aquele que seria o seu descendente e rei sobre a nação de Israel. Qual é a grande expectativa dos judeus quando Jesus veio? Será este o grande rei que se assentará para nos julgar e venceremos os povos vizinhos? Roma. A relação em Davi aponta para o grande e supremo rei Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo vem, nasce, é circuncidado no 8º dia, cumprindo a lei, porque ele nasce no contexto das leis que foi dado lá em Moisés, cumprindo todo esse ritual. Quando ele cumpre isso, vive até os seus 33 anos, se entrega na cruz, o que acontece? Ali, quando Jesus morre, inaugura-se a nova aliança. Agora, tudo que ficou para trás, as figuras, vão apontar para esse supremo e bendito Senhor, que nós chamamos de nova aliança. Mas vamos ver de maneira bíblica alguns aspectos. Pega a sua Bíblia aí, por favor. Deuteronômio, capítulo 31, 16. Rapidamente. 31, 16. O Senhor disse a Moisés: eis que em breve você vai morrer, Moisés. E então este povo se levantará e se prostituirá, seguindo deuses estranhos na terra em que vão entrar. 16. Agora 20. Quando eu... faltou um pouquinho do 16.
que me ajudar, porque eu não consigo visualizar tudo, né? Eles me deixarão. E o quê? Deixa aqui nesse ponto. Olha só, Deus está dizendo, sabe Moisés, esse povo? Eles vão entrar na terra. Depois que eles entrarem na terra, eles vão anular a aliança que eu fiz com eles. Olha a expressão do Senhor. Alguns comentaristas dizem que essa quebra não é apenas quebrar, mas literalmente essa aliança foi quebrada. A expressão ela foi cancelada no sentido de que, lembra de Adão quando quebra a aliança das obras? Quem quebrou foi quem? Adão. Deus estabeleceu, certo? Agora, na aliança da graça, nesse primeiro momento que nós chamamos antiga aliança, presta bem atenção nisso. A antiga aliança era marcado com o simbologismo, os tipos que apontavam para aquilo que viria. Paulo diz que eram sombras daquilo que viria plenamente na pessoa de Cristo no seu reino. Agora notem, quando diz aqui o texto, eles me deixarão e anularão a aliança que fiz com eles. Qual aliança? Deus não estabeleceu no Sinai. Moisés, sacrifique os novilhos. Moisés foi lá bonitinho, sacerdotes, sacrificou os animais. E disse para o povo, obedeçam a minha lei. Olha lá o que vai acontecer com eles. Eles estão no deserto e Deus diz, eles vão entrar em Canaã e vão quebrar a minha aliança. E vão se prostituir com outros deuses. E essa aliança, Moisés, será quebrada. Olha que coisa impressionante, quer ver mais? Isaías 24, 5. Profeta Isaías 24. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram o quê? E quebram a aliança eterna. Olha só, você tem, depois de Adão, a nação de Israel, que tinha agora um líder, tinha reis, mas que não tinha amor e temor a Deus, mesmo diante de tantas dádivas. Porque é fácil dizer, não, o povo foi rebelde, estava no deserto. O povo foi rebelde porque não tinha tudo. O povo estava já na Canaã e agora quebra a aliança que Deus tinha feito. Perceba que quem está quebrando é quem? Você lembra que lá no Adão, quem quebrou foi ele e Deus continuou a sua relação, mas de maneira diferente? Aguarde o que está vindo aqui. Estamos falando da antiga aliança. A nação de Israel quebra essa antiga aliança. Capítulo 44 de Ezequiel, 44, 7. Olha só, irmãos, esse texto aqui tem tudo a ver com o nosso texto de 1 Coríntios 11 hoje. Porque vocês levaram estrangeiros. Até aqui tranquilo, certo? Estrangeiro é quem? Egípcio, moabita, cananeu, ok? Sim ou não? Presta atenção. Incircuncisos de coração. Nós estamos falando a respeito de profeta Ezequiel. Me explica o que é incircunciso de coração e incircunciso de carne. Aqui diz, tem pessoas que são estrangeiras, tem pessoas que são rebeldes, que não foram circuncidados e deveriam estar circuncidados, e tem aqui os piores, que nesse contexto nós estamos falando. Os que não são circuncidados aonde? E eles tinham a circuncisão física, mas não tinham a circuncisão? Paulo explica isso. Quem é a nação que o Senhor chamou? Todos que nasceram descendentes consanguíneos de Abraão? Não, exatamente. Eles estão lá no meio, nasceram dentro da família de Abraão, mas tem que confiar naquilo que Deus prometeu, e de maneira que, desde Moisés
Abraão, Davi. Deus sempre olhou dentro de Israel o remanescente, o grupo que o Senhor tinha como grupo temente a Ele. Qual que é o ensinamento que a gente ouve aí fora? Não, porque no contexto da salvação, Deus escolheu a nação de Israel no Antigo Testamento. Não é assim que eles falam? Tanto é que não faz sentido algum quando ela é rebelde, quebra a aliança e que ficam pelo deserto prostrados. Você acha que Deus estava aprovando a morte dessas pessoas? Não, Deus estava rejeitando por causa da sua rebeldia. Pessoas que não tinham a circuncisão. O que significa isso? A fé verdadeira no Senhor, mas estavam no meio. E acharam que porque estavam no meio, poderiam ser salvos. Ou banalizavam a obra da salvação. Olha só, voltando aqui, Lucas 22, 20, rapidamente. Conhecido o texto. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, este cálice. Imagina a cena, Jesus está com os discípulos no cenáculo. Um local grande, espaçoso, uma mesa, e Jesus levanta o cálice e diz, depois de ter comido o pão, falado que é o seu corpo, agora ele levanta e diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Qual que é a antiga aliança? Qual o sangue que era derramado na antiga aliança? Apontando para aquilo que viria. Jesus levanta o cálice e diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. A nova aliança agora em Cristo é inaugurada. Por meio da sua pessoa, por meio da sua obra na cruz do Calvário, nós temos agora essa relação onde o Senhor estabelece a sua nova aliança. Mas eu pergunto para os irmãos, qual foi o resultado da quebra da antiga aliança? Qual foi o resultado? O que eles colheram quebrando a aliança que Deus tinha feito com eles? Que é a chamada aliança, a antiga aliança ou o Velho Testamento. O que eles escolheram para ele? Qual o resultado maior para a nação de Israel? Não, vamos pensar aqui. Olha só, a nação de Israel quebrou a aliança, mesmo assim tinha gente piedosa? Esse é o ponto. Nós não podemos botar no mesmo balaio todo mundo. Sempre numa igreja rebelde, sempre num povo de Deus que congrega em lugares diferentes, pode ser a pior igreja. Nós não podemos julgar todos, porque essa salvação ela é pessoal. Dentro da nação de Israel tinha Jeremias, tinha Isaías que foi cortado pelo meio, mas Deus disse, vocês quebraram a minha antiga aliança. Qual foi a consequência derradeira? O que Deus prometeu no Egito? Que daria para eles o quê? A terra prometida, uma terra que manava leite e mel, que dava frutos maravilhosos. Você já pensou? Você recebeu a bênção e agora por causa da rebelião, por causa da rebeldia, por causa da aliança que foi quebrada, Deus agora, Ele faz o quê? Ele retira, Ele expulsa o seu povo da terra que era chamada terra prometida. Aonde eles vão parar? No cativeiro, Babilônia. Todo esse contexto, perceba Deus agindo sobre aqueles que estão debaixo da sua aliança. Muito bem, a relação da antiga aliança, nós temos ali em Cristo Jesus, ou melhor, ali nos símbolos, apontando para Cristo, vários elementos. Por exemplo, vamos passar aqui para vocês verem, quer ver? A gente consegue, na próxima, esse aqui mesmo. No parágrafo 5, vai entrar alguns aspectos que eu quero mostrar para vocês. Esse pacto, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei, foi administrado, perceba essa palavra, administrado. A lei está debaixo dessa aliança da graça, mas era uma administração diferente. Eles tinham rituais para cumprir, administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios
da circuncisão, do cordeiro pascal e de outros tipos de ordenanças dado ao povo judeu. Tudo, o quê? Prefigurando Cristo, que havia de vir. Porque por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido. Porque quem tinha plena remissão dos pecados e a salvação eterna, este se chama o Antigo Testamento. Olha só, então, aqui. Tinha símbolos no Antigo Testamento? Tinha demais. Um deles, vou mostrar aqui para vocês. Quem é esse aqui? Sacerdote. A roupa dele era aleatória? Tudo apontava de maneira artesanal, com símbolos daquilo que seria a vinda da pessoa bendita do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Tinha sacerdotes. Ninguém podia pedir perdão de pecados chegando e fazendo uma oração. Tinha um representante. Jesus é o supremo sacerdote. Ele é o perfeito sacerdote. Nós temos uma simbologia no Antigo Testamento, na antiga aliança, que aponta para aquilo que viria na pessoa de Jesus Cristo, bendito Senhor, na chamada nova aliança. Mas olha só que interessante, essa relação apontava para vários elementos. Um deles que eu me lembrei aqui, a serpente. Não foi pendurada numa vara? O pessoal estava morrendo porque foram rebeldes, eram picados por serpentes, não foi isso? Deus mandou para Moisés, levante uma serpente de bronze e coloca no meio, não foi isso? Manda o povo passar de frente dela, não foi isso? Tudo isso. Agora olha só que interessante, o que aponta vários aspectos, nós podemos destacar um ponto aqui intrigante e muito rico. Há uma tipologia ali. Quem que foi levantado ali? A serpente. Quem que seria levantado depois? Jesus Cristo. Colocado na cruz num lugar de honra, é assim? Não. De maldição. Maldito todo aquele que for pendurado aonde? A figura de Cristo é apontada pela serpente. A serpente, interessante, o símbolo daquilo que produziu a sua e a minha morte espiritual. O local que era para você estar, que eu deveria estar. A serpente pendurada ali aponta para Cristo, sendo Ele amaldiçoado por Deus em nosso lugar. Olha que interessante. Nada acontecia na antiga aliança por, digamos, capricho dos líderes de Moisés e todo o contexto de Israel, mas tudo apontando tipos daquilo que viria na nova aliança. Muito bem, outra figura que é muito conhecida, que lugar que é esse aqui? Não confunda tabernáculo com templo. Qual que era a característica do tabernáculo? Não, a diferença, melhor palavra, entre tabernáculo e templo. Tabernáculo era móvel, você botava na rodinha e levava. Não sei se tinha rodinha, né? Olha lá, por sinal vai botar coisa nova, deu problema, né? Então olha lá, como é que era a entrada nesse local? Totalmente condicionada a mediadores. Tinha sacerdote? Tinha. Quer ver um outro caso? Tinha mestres? Tinha. A nação de Israel, ela estava literalmente, abre a sua Bíblia aí, 2 Crônicas 17. Rapidamente, quem pode ler para mim o 7 ao 9, por favor? 2 Crônicas 17, 7 ao 9. Olha só que interessante. Quem estava fazendo a intermediação, quem estava diante do povo
entre Deus e aquilo que nós chamamos do povo de Israel, o povo de Deus. Quem estavam ali? Vamos falar quem estava lá? Sacerdotes estavam? Levitas estavam? Tem, acho que levita é só quem canta, né? Levita. Não, levitas serviam, ensinando. Olha só, sacerdotes, levitas, profetas também? Sim, todos esses estavam numa posição de entre o povo e Deus. Perceba que havia uma relação terceirizada. Nós não tínhamos, como povo, condições de ter acesso à lei. Nós não tínhamos essa condição de poder orar a Deus diretamente. Nós cumpríamos rituais, que eram rituais estabelecidos pelo Senhor. Quando nós falamos na nova aliança, Novo Testamento, cumpriu o antigo, nós estamos nos referindo a isso. Sobretudo, para você entender de maneira bem resumida, todos esses cerimoniais, esses apontamentos que aconteciam no Antigo Testamento, foi cumprido na pessoa bendita do Senhor Jesus, por meio da sua morte e ressurreição. Sobretudo, vou lembrar um caso, o sacerdote não podia entrar de qualquer jeito, senão ele morria, certo? O véu foi rasgado, Irene, do alto a baixo, para que hoje a pessoa mais simples, que conhece só Gênesis, só ouviu falar do nome Gênesis na Bíblia, pode chegar nessa igreja aqui e buscar o Senhor de maneira sincera, quebrantada, e o Senhor ouve. Mediante os méritos do bode, do boi, de Cristo. Por que não cumprimos mais os cerimoniais? Porque apontava para a pessoa de Cristo Jesus. Por sinal, terça-feira ou quarta eu falei uma palavra meio que mal colocada. Toda oração, ela é, quando feita de coração sincero, digno, ou melhor, digna de invocar o nome do Senhor. Sucinta, pequena. O problema é a oração mecânica. Aí acho que a expressão minha era essa, sem vergonha no sentido de que você está lá no carro, ou está lá orando para agradecer, mas o coração não está ali, aí não é sincero, aí é mecânica, religiosa. Mas uma oração pequenininha no carro, dentro de casa, ela é ouvida quando ela é sincera. Nós não podemos viver dela somente, não é isso? Esse era o ponto, fecha o parênteses aí, tá? Mas olha só, o ponto para nós aqui voltar. Abra sua Bíblia aí, não posso deixar de ir embora sem ler esse texto. Profeta Jeremias 31. Jeremias 31, 33. Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei o quê? Jeremias 31, 31. Adiantei. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei o quê? Presta atenção nessa palavra. Onde nós estamos aqui? Em qual livro? Profeta Jeremias. Quantos anos falta para a plenitude dos tempos? Qual foi a plenitude dos tempos? A vinda de quem? De Jesus Cristo. Nós estamos há 400 anos antes da vinda de Cristo. E Jeremias diz, inspirado pelo Senhor, isso aqui é a palavra de Deus. Deus dizendo ao povo, eis que vem dias, diz o Senhor. Por quê? Porque a primeira aliança, nesse contexto do Antigo Testamento, da administração, deu certo com Israel? Não, foi quebrada. Foi quebrada. A nação de Israel estava dentro de Canaã, rebelde contra Deus. Estava no deserto, rebelde contra Deus. Foi levado para o cativeiro. Todo mundo que foi levado para o cativeiro se rendeu a Jesus, ao Senhor, esperando o Messias? Interessante. Até na desgraça, o coração do homem encontra sossego, né? Porque está morto. Ele é espiritualmente indiferente. Tanto faz viver a indiferença com Deus em Canaã, no deserto, ou na Babilônia, ele é indiferente a Deus. É por isso que eu tenho dito aqui ultimamente, para servo de Deus,
Um versículo da palavra pode despertar o coração. O eleito de Deus. Um versículo pode despertar. Para outros, pode pegar a teologia sistemática todinha. Se não for a ação do Senhor, não traz. É uma ação monergística. É Deus que traz o coração. E se você tem um coração assim, se apegue ao Senhor, porque foi um privilégio que você e eu recebemos. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento, que eram cerimoniais. Alguém canta, a não ser o Tiago, né? Toca chofar aqui nessa igreja? Não é chofar não, né? É gaita só. Eu achei que era chofar. Conhece chofar, Márcio? Não conhece? Você nunca frequentou a teologia da prosperidade, né, Márcio? Quem já frequentou aqui? Toca chofar ou não toca? Quepá, chefar. E se assustar muito, eles entram com a arca, que aqui não entra não, viu, o Denner? Olha lá. Essas simbologias, todas elas, são leis cerimoniais. Eu repito, apontava para quem? Para Cristo e o seu reino. Foi cumprida em Cristo Jesus. Por que nós vamos ficar pegando leis cerimoniais? Então, se for assim, por que não pergunta para os vizinhos heréticos ali? Por que eles não fazem circuncisão até hoje? Uma boa pergunta. Já que eles querem cumprir uma parte, só uma parte que só o sábado, tá? Então, leis cerimoniais, Edilamar, nós não mais adotamos, porque elas foram cumpridas em Cristo. Olha só, todo o Antigo Testamento, a antiga aliança, é maravilhosa. Maravilhosa. O problema foi o homem quebrar. Deus sempre salvou, repito, pela graça. Moisés era perfeito? Davi foi salvo pelas obras? Tudo pela graça. Agora notem, Edilamar, nós hoje trazemos da antiga aliança a lei. A lei, sim. Porque a palavra de Paulo diz toda o quê? A Escritura. Toda a palavra de Deus é palavra maravilhosa e bendita para nós. Mas nós vivemos a palavra, ainda que falhos, mediante os méritos de Cristo. Mas nós guardamos a palavra do Senhor, a lei, nós guardamos a lei do Senhor, toda a palavra do Senhor. Então há uma diferença entre leis cerimoniais, leis civis, que acontecia entre eles, e a lei que o Senhor colocou, que nós chamamos... Oi? A lei moral, exatamente, a lei que Deus deu para o povo, e que é povo de Deus lá e aqui, e que continua servindo, tá bem? Segundo aspecto, para fechar, a respeito do dízimo é simples. O dízimo acontece lá onde? Em primeiro lugar, na Bíblia. Quem deu o dízimo? Então dá a Bíblia para eles e mostra assim, aonde que o dízimo começou? Foi em Abraão, irmão. Você está bem equivocado, não foi em Moisés. O dízimo antecede a lei no contexto cerimonial, já que eles querem utilizar dessa maneira, antecede. Abraão venceu uma batalha e falou assim, quem me deu vitória foi o Senhor. Eu estou rico porque Deus tem cuidado de mim. Eu tenho sido suprido porque Deus tem feito, então eu entrego ao Senhor. Então a resposta que nós temos bem rápida, Edilamar, é a entrega do dízimo antecede o contexto de Moisés, tá? Começa em Abraão, ele que creu no Senhor e entregou ao Senhor também aquilo que era dele. Muito bem, abra aí em Jeremias 31, 33, 31, 31. Olha lá, firmarei nova aliança com a casa de Israel. Pode levantar a mão depois para tirar alguma dúvida para a gente terminar, tá? Por favor, fica pensando aí. A casa de Israel com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais. Deus fez uma aliança com os pais de Jeremias aqui, lá no Sinai. Se vocês cumprirem os rituais, vocês vão ser agraciados. Eles foram agraciados, mas eles quebraram essa lei. Olha só, para a gente reduzir, para bem focado aqui. 32. Na segunda aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, o quê? Um esposo fiel, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei, eu serei o seu Deus,
serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Vamos lá. Tem diferença nesse versículo 31, 33, olha só. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Aonde que Deus vai colocar a lei? Na mente e no coração. Então tem diferença? Vamos ver da antiga aliança? Abra em Jeremias 9. Jeremias 9, 12. Presta atenção. Quem é o homem sábio que entenda isso? Ou melhor, quem é o homem sábio que entenda isso? E a quem falou a boca do Senhor para que possa explicá-lo? Porque a terra foi destruída e se queimou como deserto pelo qual não passa ninguém? Verso 13, é uma indagação. O Senhor responde, verso 13, o Senhor respondeu: porque deixaram a minha lei que pus diante deles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram na minha lei. Pergunta para a igreja: tem diferença de 9:13 para 31:33? Tem diferença? Uma coisa era a nação de Israel dizer: Deus colocou a lei ali, ó, nós temos que segui-la. E Deus promete na nova aliança colocar no coração, dentro daqueles que Ele mesmo chama. Olha que impressionante. Deus está declarando para a nação de Israel que a lei estava diante deles, mas essa aliança foi quebrada. Agora, o Senhor vê, eles não estão, por sinal, Deus se irritava. Eles quebram a minha aliança, eles desobedecem. Eu tenho uma solução. Eu vou colocar a minha lei, vem dias, diz o profeta, eu vou colocar a minha lei dentro deles. E eles agora vão cumpri-la, sem necessidade de quem? Olha lá, olha lá. Necessidade, Jeremias 31, 30 e 25. Cadê aqui? Voltando aqui. 31, 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos... Explica esse texto, Rogério. Olha que lindo. Olha que lindo. Tem um local que é herético, que as pessoas não têm a mesma categoria de povo de Deus, porque eles são colocados num local diferenciado, é o clero, e aqui é tudo laicato. Eles, por sinal, fazem uma banalização da ceia, somente toma parte da ceia, somente a igreja toma do pão, e somente ao líder maior pode ser tomado o quê? O cálice. Deus promete por meio de Jeremias, aquilo que aquele reformador da Inglaterra, pré-reformador, o Wycliffe, disse: eu desejo e vou me esforçar para que todos tenham acesso nas suas mãos a uma Bíblia, desde o menor, o camponês, ao rei, possam ler e de maneira graciosa Deus falar com eles. Deus tirou todo o processo de intermediação de homens para que você hoje, por meio da nova aliança, tenha condição de dizer: Senhor, como é bom ser visitado pela Tua palavra, como é bom o Senhor falar diretamente ao meu coração, como é maravilhoso ter acesso a esse trono de graça. A palavra do Senhor diz, Jeremias 32,
33. É o 33? Isso. A aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Ou seja, Deus prometia essa ação. Ele seria o nosso intermediador entre Deus Pai e o seu povo. Gálatas 3:20, rapidamente, só para você ver ele aí, ó, a pessoa bendita de Jesus. O mediador não é sacerdote mais. Qual o principal sacerdote mais famoso de todos? Arão. O sacerdote não é Arão. Qual o profeta famosíssimo? Moisés, o próprio Moisés. Elias. O intermediador agora entre nós e Deus não é nenhum homem, é o próprio Deus. 2 Timóteo 3, 2, 5. Vou ler para você. Olha só, ouve com o coração para você orar e irmos embora. Porque há um só Deus e um só mediador. Lembra quantos mediadores tinham antes? Muitos. Pastor, mas então não precisa ter mais pastor, né? Precisa ter mais mestre. Vamos mandar embora o pastor, ué. O pastor vai procurar alguma coisa para fazer. É isso que a palavra de Deus está dizendo? Não. Algum momento aqui, eu pedi para vocês virem aqui e fazer uma oração, ou melhor, uma confissão auricular. Pastor, o que é isso aí? É você vir aqui e contar seus pecados. E eu dizer para você, volte para sua casa, faça isso e faça isso. Quem já lê, aqui eu sei que muitos já rezaram uma novena. Novena não, como é que chama, Natiele? Terço. Vocês me contaram? Muitos aqui já fizeram, já? Ordem de quem? Do bispo, do vigário ali, do líder. O Senhor está dizendo, não terá intermediário entre você, a sua casa, você não necessita de ninguém à frente para você poder clamar e suplicar a ação do Senhor sobre a sua vida. Maravilhoso. A gente tem pastor, mestres, para a gente poder aprender mais, mas nós não dependemos do nosso acesso a essas pessoas ao Senhor.